Oi, meus queridos! Começando mais um Política Pode. Hoje nós vamos conhecer mais um projeto social aqui de Caçapava, que eu tenho a alegria de entrevistá-los novamente pela terceira vez. Eles fazem um trabalho muito, muito bonito com as pessoas que estão acamadas, que estão doentes, estão naquela situação, né, de vulnerabilidade com a saúde. Eles levam um trabalho muito bonito dentro dos hospitais para as pessoas que estão, tanto os seus familiares também, levando palavra de conforto, unindo saúde mental e saúde espiritual. Estou falando da Associação Seja Mais Capelania, conhecida como Seja Mais Capelania, que é um trabalho lindíssimo, representado pelo casal Adriana Bolina e Davi Bolina. É um trabalho voluntário lindíssimo que eu quero que vocês conheçam. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada pela terceira vez. É um privilégio. É um presente, né? Essa de vocês. oportunidade é única, né? A gente fica muito feliz. Ainda mais o Quando trabalho convida, a gente fica feliz demais. Lógico, porque vocês fazem o que vocês gostam, levando saúde para as pessoas, levando conforto, né? E levando um monte de coisa. E outra, é a cura para vocês também, né? Sim. Que legal. Sempre acontece, né? Você tem um de cura pra gente. Muitas vezes acontece a gente levar uma palavra, um acolhimento, quem sai acolhido somos nós. E é um negócio assim, bem comum. É bem comum acontecer isso. Sim, e é Todos gostoso, os é algo assim, puxa. Pois é, a É um cura. privilégio. Isso é autocura, se for ver bem, né? Sim. Que maravilha. Vamos então contextualizar para quem não conhece o trabalho de vocês. Há quase 5 anos já, né? 5 anos. O que é a Associação, a Capelania da Saúde? Bom, a associação é uma associação sem fins lucrativos, né? Nós iniciamos o nosso projeto lá na cidade de São José do Rio Preto. Foi lá que a Associação Seja Mais foi oficializada. E há 2 anos nós estamos aqui em Caçapava e atuamos aqui então no Vale do Paraíba. São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. Então assim, é um trabalho 100% voluntário, né? De dedicação exclusiva. E cada dia, cada momento a gente está num hospital diferente acolhendo essas pessoas. Então assim, a gente acolhe pacientes, seus familiares e profissionais da saúde também. Então assim, pessoas, né, no âmbito hospitalar que precisam. Sim. E a união, né, do conhecimento de vocês, você é psicóloga e Davi pastor. Então vocês levam um trabalho integrativo, holístico até, porque você olha para tudo mesmo, entrega isso para as pessoas, né? E a gente acaba se aprofundando também nessa área, né? Sim. Porque assim, eu graduei-me em psicologia, fazendo pós-graduação em psicologia hospitalar. Olha. E aí o meu esposo também graduado em teologia. E MBA em gestão de projetos e voluntariado. E da onde veio esse chamado, que é um chamado? Abandonar, voluntário ainda? Abandonar toda a questão, né, de financeiro, de uma carteira assinada, de um trabalho normal ou comum, já nem sei mais, para viver para o outro, né? Como foi isso? Contem o que quiserem contar, tá bom? Tá bom. Foi um processo bem intenso, né? Em 2018, janeiro de 2018, 10 dias antes da minha colação de grau, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E foi um momento, assim, muito desafiador na nossa vida, né? Ali o chão abriu, assim, de uma forma muito intensa. Eu colei grau e eu chorava muito e eu não sabia por que eu tava chorando. Eu não sabia se eu chorava de desespero, né? Por conta do diagnóstico, ou se eu chorava de alegria pela realização de um sonho. Então assim, eu lembro muito até hoje desse sentimento que eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas enfim, eu colei grau e meu esposo, ele era pastor numa instituição religiosa, né, bem tradicional. E poucos meses depois, meu esposo, então ele foi colocado à disposição. Ele perdeu o ministério pastoral dele, mas a gente tinha um chamado, a gente tinha uma história e aquilo não saía da nossa mente, né? Tipo assim, Deus está chamando, e como que a gente vai continuar o ministério pastoral agora? E foi aí que surgiu a possibilidade de continuar o ministério pastoral sem estar preso a uma instituição religiosa, né? E, nossa, tem sido incrível desde então. Não foi fácil. Não, mas nunca é fácil. Não foi fácil. Início, porque foi uma transição de carreira, transição de vida, né? E todo projeto que você inicia com dinheiro, sem dinheiro, tem os seus desafios. Sim. Que não é fácil. E você atender um chamado que vem de uma convicção que você tem, ela é complexa. Porque quando você rompe-se, né, essa possibilidade,
Como que você retoma isso? Pois é. E aí você tem que alimentar novamente a fé e a esperança. A fé e a esperança praticamente em meio a uma situação de doença grave, uma doença que ela é ingrata, ela tem como se diz, seu desenrolar meio complexo, né, em todos os aspectos físicos. E como você retomar isso? Aí a fé e a esperança ela entra com uma força tremenda. Sim. Onde você lembra do chamado, você lembra do teu propósito de continuar, mas como colocar isso em prática. Sim, exatamente. Como colocar em prática? A intenção era, eu não vou abrir uma igreja. Tá. Eu não vou ser pastor de uma congregação. Quem está precisando da palavra? Perfeito. É uma pergunta que me vinha na mente. Quem está precisando da palavra? Todos, a igreja precisa, óbvio. Mas se em algum lugar que Deus, de alguma forma, já anteriormente de tudo isso, já veio mostrando. No Boldrini, Campinas, atendimento com pessoas com câncer, crianças de 8, jovens de 19 anos de idade. Foram muitas histórias, né? Muitas experiências e que naquele momento começou a fazer sentido. A conexão surgiu de uma possibilidade. Puxa, mas eu não tenho problema em estar com pessoas que estão enfrentando a doença, ou uma situação que traga desconforto para quem está vendo. Eu estou ali com a pessoa, eu não estou ali só para cumprir um rito de ler, orar ou qualquer coisa. Eu realmente me entrego, a Adriana sabe disso, que às vezes até eu exagero, faço a pessoa dar risada. E ela está após uma cirurgia, ela não pode dar risada, mas assim, eu quero que ela levante os olhos e olhe que aquilo ali é um processo da vida dela. Sim. E que aquilo que ela está passando vai além daquilo ali. E está passando, né? Vai passar, né? E vocês vão nos hospitais, é isso? E aí, mas como é que é? Vocês ligam para a organização do hospital de administração? Tem os dias corretos? Isso. Como é que é isso? Cada hospital tem um dia determinado para que a gente possa estar lá com eles. Tá. Então, assim, terça-feira é um hospital, quarta-feira é outro hospital, quinta-feira é outro hospital. Aqui na Fusam. Taubaté? Taubaté nas UPAs, todas as UPAs de Taubaté, e São José é o Hospital da Vila. Tá. Então, assim, nós estamos ampliando. Nós estamos agora no momento que nós estamos ampliando. Então, a gente vai começar a treinar e capacitar novos voluntários para que a equipe da associação seja mais, se torne maior. Claro, podendo ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. E agora vocês são ministério, é isso? O que é o ministério? Ou não é esse nome? É um ministério, de alguma forma. Né? O que acontece no hospital é o seguinte: a gente se apresenta, com todo o respeito ali, pedindo permissão para... O que é o nosso foco? É apresentar a palavra, uma oração e nos comprometer em estar orando por aquelas pessoas. E isso não tem a ver com a religião, não leva bandeira nenhuma. Inclusive, Perfeito. Uma das coisas primordiais do nosso projeto, onde a Adriana desenvolveu, é não levantar a bandeira do proselitismo. De forma alguma, porque são muitas pessoas. Isso. Aí você vai falar, pastor, mas proselitismo, irmã, você está falando do cristianismo. Só que no Brasil, 95% é cristão. Os outros 5% são as diversas religiões. Então o que eu digo é o proselitismo denominacional. Ou seja, eu não vou ficar disputando com outras religiões, outras denominações. Eu apresento a palavra, a oração, o nosso compromisso de estar à disposição deles. Perfeito. E é o acolhimento, né? O que eu acho que é importante isso, ali. como um todo. Então, assim, eu acredito que por ser um ministério, é um ministério de serviço. Isso, esse é o ponto, né? Esse então, é o assim, não tem como a gente falar que não é um ministério, porque a gente está ali sem olhar para as nossas próprias necessidades. A gente está ali, de fato, para o outro, sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Foi acho que essa semana, uma das UPAs que eu visitei, aí eu fiz ali um momento tinha um pai com um filho especial, uma situação bem delicada, eu vi que ele estava com um olhar pesado, tinha chorado muito. E eu li algumas palavras para ele, orei, me comprometi em estar orando por ele, a família dele, em especial naquele momento com o filho. Ele virou para mim e falou, mas qual o ministério do pastor? Eu virei para ele e disse, meu ministério é aqui com você nesse momento. Meu ministério está sendo aqui com você. Ele ficou emocionado e fez assim com a mão, falou, é isso. É sobre isso. É sobre isso, entendeu? Então, aquele momento é único. Porque tem pessoas que estão ali há dias. E se ela tem uma comunidade de fé, faz dias que ela não vai. E quando se fala que ali está sendo um ministério, está sendo um momento deles, nossa, o rosto deles muda. É interessante. Sabe, Tati, assim, existem capelanias, outras capelanias e capelanias denominacionais de igrejas.
Só que assim, infelizmente, essas pessoas, elas estão ali para tentar converter pessoas de igreja A para levar para B. Pois é. Então, de alguma forma, eles esperam alguma coisa daqueles que eles estão oferecendo o serviço, que não é o nosso caso. E aí já é outro serviço, na verdade, né? Aí, no caso, seria a visita religiosa, onde você tem um membro da tua igreja, você apresenta sua credencial e você vai lá e vai dar assistência. Tudo bem se for assim, perfeito, mas esclareça o que você vai fazer, Exatamente. qual é a sua bandeira. A sua bandeira é o amor, a coisa universal, né? Isso, e quando você lança, por exemplo, aconteceu alguns episódios, né? A capelania, a pessoa entra com capelania querendo fazer o que a gente faz, é diferente. Porque querendo na hora ela está levando a bandeira da religião dela então, para a as capelania, a palavra capelania vem de eu associo com capelão. O que Capelão. que é? Sim, o que de significa capelão. Então, a história de capelania é meio diversificada. Alguns dizem que é o capelo que o soldado usava, ele tirava o capelo e colocava em cima do enfermo para acolher aquele enfermo de guerra. Então, assim, tem um viés histórico nesse sentido. Alguns dizem que capelão ou capela vem exatamente das palavras, aquele que puxa a oração. Mas a primeira faz mais sentido. A primeira faz mais sentido, pra mim. Sim, pra mim você também. é um capelão do exército, você tirava o seu capelo, com aquela cobertura que tinha, capa. você jogava em cima da pessoa pra acolher ela, a esquentar o corpo. Que tem uma história que eu li sobre o manto de Nossa Senhora também, que é a mesma coisa, que é o manto que faz a proteção. Entendeu? Ou seja, todo mundo fala a mesma língua, só que em histórias diferentes. Só que é a mesma coisa que em idiomas diferentes. Então, né? assim, eu já li 3, 4 artigos, a maioria deles vai nesse sentido de guerra, de capelão de guerra. E onde surge o capelão mesmo, o capelão evangélico, católico, enfim, todas as denominações. Mas essa ideia do capelo, aquele que abraça e acolhe, essa ideia pra mim faz sentido. Pra mim também, pra mim é isso. Pra mim faz mais sentido. Eu acredito até porque é o que a gente vivencia isso, né? O nosso objetivo é, de fato, acolher essas pessoas que estão ali. Né? Então, assim, é muito comum as pessoas perguntarem, pastor, mas qual é o ministério de vocês? E a gente, eu acho que todo dia acontece isso, né? Sendo direto agora. E aí a gente fala, o nosso ministério é aqui no hospital, a gente não veio aqui pra falar de igreja. E a pessoa normalmente fala assim, porque todo mundo que chega aqui vem falando, eu sou da igreja tal e eu gostaria de, né? E vocês não fizeram isso. Então, assim, então o nosso objetivo é estar ali de fato para levar fé e esperança dessas pessoas. Agora tá, pessoal, vamos falar assim, tudo muito bonito. Só que aí você chega lá no quarto, pede autorização, o hospital autoriza, você entra, a pessoa também tem que autorizar, né, para receber aquelas palavras. E aí vocês começam ali a falar e aí a pessoa não vai sair do hospital viva. Acontece. Muito comum. E aí, você já sabe, vocês buscam um pouco do histórico dessa pessoa, como ela chegou, qual é o problema dela, que ela tá ali ou não? Você não é comum. Não é comum. E quando a pessoa, você sabe que a pessoa, ou foi instruído que essa pessoa não vai viver muito tempo, ela vai dali para melhor, digamos assim. Como que vocês se preparam para esse momento, sabendo que pode ser a última palavra que ela vai ouvir? Né? Uma preparação. Tati, a gente, antes de sair de casa, a gente ora todos os dias. E a gente ora especificamente por cada paciente que a gente vai atender. E é incrível como essa condução de Deus ali dentro do hospital, como ela acontece, como ela é real, que às vezes a gente se olha, a gente fala, até arrepia, sabe? Você fala assim, nossa, aconteceu. Teve um caso assim, você tenta num quarto, não dá certo, aí você tenta em outro quarto, não dá certo, que não é comum. Não dá certo e não aceitam vocês entrarem. Não, é que não dá naquele momento. Alguma coisa, uma limpeza, momento, mas tá muito congestionado aquele ambiente. Eu falo, nossa, mas a gente fala, não é depois assim. a gente volta e vai indo. De repente a gente entra no quarto, a gente se olha e fala assim, eu entendi, Senhor. Sabe? Porque era pra estar ali naquele momento. Perfeito. Então, assim, é condução de Deus, não é nossa. Então vocês não vão não cortando, mas não só para completar essa ideia, porque ela é forte. Porque não é de estar ali por algum motivo qualquer, era para estar aqui só. Não. A pessoa estava orando, clamando, rezando, pedindo que alguém entrasse ali para falar tal coisa. Isso é muito comum, Tati. Então, sério. Tô até arrepiado de novo, porque por diversas vezes aconteceu exatamente isso. Foi. A pessoa, ela não acredita em Deus, ela tá brava com Deus, mas ela está falando com Deus e quer que alguém naquele momento entre. E é exatamente no momento que a gente entra. E aconteceu isso muitas vezes. E que chocou a gente no sentido, teve um momento que um dia nós entramos numa determinada UPA, a gente entrou e quando eu falei assim, olha, meu nome é Adriana, e a gente se apresenta, eu falei assim, esse é o meu esposo, o pastor Davi,
um homem levantou a mão e começou a agradecer a Deus ali na hora. A gente não entendeu muito, né? Eu nem falei nada, já tá com esse poder todo. Sou muito bom, Ergueu a mão, falei, ué. Ele falou assim, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. E ele ficou emocionado. A gente fez o que tinha que fazer, meu marido, né, meu esposo leu a Bíblia, orou, a gente saiu e logo na sequência, acho que não deu nem 2 minutos, a gente não tinha entrado ainda em outro quarto. A enfermeira veio e falou, pastor, o fulano do leito tal chamou o senhor. Eu fiquei ali e o Bolina foi. Quando meu esposo voltou, demorou uns 5 minutos, meu esposo voltou chorando. E eu olhei pra ele e falei assim, por que você tá chorando? O que aconteceu? Aí ele falou assim, aí ele me contou a história, agora conta a história. A primeira coisa que eu falei, não sou digno disso. Será que sou digno disso? Ele falou isso pra mim. Falei pra ela, porque eu tava muito emocionado. Por quê? Quando a gente entra e faz as apresentações, aquele homem que levantou a mão era um pastor. E ele estava orando antes da gente entrar, clamando a Deus que ele precisava conversar com um pastor. Gente, sério isso? Sério. Ele queria um pastor para conversar e colocar tudo diante dele. Porque ele sabia que não ia longe, ele sabia que ele ia falecer. Ele estava com eu nem sei, ele já tinha alguns dias que ele não andava mais, com sangramento jovem, no intestino. bem mais jovem, né? Bem mais novo que eu. E desesperado, e falou, eu preciso conversar com o pastor, eu tenho que falar. E ele orou pedindo naquele momento. E naquele momento que ele falou amém e nós entramos, Deus tinha respondido, quem pastor que vai numa UPA para fazer o... Tati, gente, ele é o único. Assim, sabe? Não tem outros movimentos? Não, tem de visita religiosa. Vocês são os únicos. Os únicos. Que seja inspiração para outros virem, né? Que vocês sejam... Tipo assim, é uma vez por semana que nós estamos naquela UPA. Eu não sei como é que é o agir de Deus. A gente sabe que ele foi transferido, mas provavelmente não... Porque era muito sério o problema dele. Era sério o problema dele. E aí ele abriu o coração ali pra ele. Então assim, é essas conduções de Deus que nós vivenciamos diariamente. Então assim, a gente queria poder contar mais sobre tudo isso, sabe? Mas a gente não dá conta. Então por isso que a gente quer aumentar a equipe de capelania, sabe? Mas de pessoas que estejam de fato preparadas para atender isso. Porque não preparadas emocional, mental e com conhecimento. Com conhecimento, porque não é só de boas intenções e vai estar cheio, né? Bem assim, né? Tem que ter uma responsabilidade que você vai falar. Uma responsabilidade. Porque eles não usam a Bíblia, mas e quando aquele quarto, ou vocês sentem que não vou usar a Bíblia? Vocês têm uma certa jurisprudência, assim? Tipo, não, hoje eu vou fazer assim, com esse aqui eu vou fazer assado? Normalmente a pessoa aceita. Que a gente fala, olha, a nossa ferramenta de trabalho aqui é a Bíblia. É a Bíblia. Vocês permitem a gente ler a Bíblia? Então, assim, é só quando a pessoa, de fato, não é cristã. Assim, ó, ano passado a gente atendeu 9.709 pessoas. Só nós dois. Vocês contaram, que a gente conta, porque eu a gente tem que fazer relatório, né? Diminua essa média. Tem que fazer relatório? Para o hospital, por exemplo, de São José, é um relatório mensal que a gente entrega. Ontem, inclusive, foi o dia. Um ano, 9.000? 709 pessoas. Só nós dois. Só nós dois. Caramba. Porque geralmente no quarto, o que acontece? Você tem 2 pacientes e 2 acompanhantes. Certo. Ou mais acompanhantes. Sim. Você tem quartos, você tem 8 pacientes e 8 acompanhantes. Mas então, enfermeiro, médico, que vocês, né? Sim, acaba interagindo, aquela coisa toda, então acaba se envolvendo. A enfermagem, ela então fica... o número é grande. E quando você entra e oferece a leitura da palavra, aí que eu falo pra você, tem que ter muito cuidado nisso. Muito cuidado. A gente já tem um texto na mente, mas ele mexe, a Adriana pega no meu pé e fala, mas vou usar esse texto novo. Calma, deixa rolar. Fluir, mas ela tá certa, tem que fluir, porque tem situações que aquele texto não cabe. É muito individualizado. De vocês, né? Eu tenho isso, eu percebo isso muito fácil. Mais rápido que eu. Mais rápido que eu. É mulher. Não tem jeito. Esse radar, né? Então ela é meu filtro, ela que... E não só isso, né? O fato de ser mulher e de ser graduada em psicologia e estar na linha. Então, assim, pelo olhar da pessoa ali, pela dinâmica que tá acontecendo ali, eu consigo identificar coisas. E aí eu tento, mas ali às vezes na frente não dá pra gente mudar nada, né? Não dá, então eu tenho pegado no pé dele pra isso. Eu falei assim, tenta observar, né? Pra poder mudar isso. E nesse quarto, o que acontece? A pessoa que era a primeira no leito não aceitou. E a outra do outro lado, que tinha acho que 1 ou 2 acompanhantes com ela, aceitou. E aí a gente fica meio... Aí eu tava com o texto na mente, eu falei, e agora? Não dá pra mudar, e a família aceitou, ia ser perfeito para aquele caso.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou mais perto dela, ela pediu que não quer, fiz com aquele paciente, os familiares estavam juntos, fiz com ela, olhei e tal. Quando eu saí, quem estava chorando? Ah, quem não queria. A que não queria. Então assim, deixa Deus conduzir. Então a gente tem essa visão do que a pessoa está precisando, mas deixa Deus conduzir naquele momento. Porque aquelas palavras que eu disse para aquela família, para a família só foi um complemento daquilo que eles já acreditam. Sim. Mas para aquela que estava ali que não de queria, repente mudou tudo. Foi o que fez a diferença para ela. Porque entendeu? eu falei, talvez ela estivesse no momento de questionamento, né? De questionar a Deus, tipo, Deus, eu tô aqui orando, se o Senhor existe. Porque infelizmente muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus, da ação de Deus. E lá no hospital, menina, isso aí vem à tona assim de uma forma muito, sabe, grande. Então, assim, imagina a pessoa num momento de finitude de vida, falou assim, eu sou uma pessoa boa, orei, na igreja tem gente que ora pelo carro que ganhou, pelo trabalho que conseguiu, e eu tô orando por cura e Deus não tá me ouvindo. Então, é com esse tipo de paciente, com esse tipo de questionamento que a gente tem que estar preparado, Tati. Por isso que eu falo, a capelania, ela não pode deixar de estudar, de se preparar, sabe? Porque é uma linha muito tênue. Sabe, ali de fato cura, de cura espiritual, eu digo, né? Então, assim, tem certas capelanias aí que é muito triste ver, eu fico triste, porque assim, a pessoa fala assim, pra Deus nada é impossível. Imagina, você não pode falar isso para um paciente. Porque eu creio que realmente para Deus nada é impossível. Mas eu também creio que o propósito dele é muito maior. Não sabe os planos de Deus para aquela pessoa, não sabe o que aquela pessoa fez para estar ali, se ela precisa passar por aquilo. Aí é uma coisa, um julgamento que é da pessoa. Exato. Sim, é algo muito dela, né? E assim, a Bíblia ela assusta em alguns momentos, né? Porque Paulo, principalmente, vai falar, olha, eu aprendi, aqui estou sintetizando várias ideias que ele coloca, eu aprendi a estar bem no muito, mas aprendi a estar bem no pouco ou nada, na escassez. E na dor, no sofrimento é a mesma coisa. É isso. Como vai estar a minha alegria quando tudo está dando errado? Vai ser a mesma quando está tudo dando certo? E Paulo mostra que quando tudo está dando certo, aquela alegria é a mesma da dor. Então assim, isso para mim traz uma responsabilidade grande, que às vezes eu falo, gente, um dos maiores desafios aqui dentro do hospital é falar do amor de Deus para vocês. Porque eu sei que no momento, na mente de vocês, o amor de Deus está bem distante. Porque está no momento de duvidar, de questionar, de blasfemar. Isso. E aí eu quebro isso com alguns textos, alguma palavra, ou até mesmo silêncio diante do choro da pessoa. Sim, porque o silêncio é uma escutativa. Isso. O seu silêncio daquela pessoa. E quando criança, tem criança, muda assim alguma coisa? Acho que foi um dos mais complexos, né? Acho que a Gabi foi bem intenso, uma menina de 8 anos, né? Aqui na região a gente acaba atuando mais com adultos, mas a gente tá se preparando agora para começar a atuar no hospital específico de crianças, né? Crianças com câncer e tal. Mas a gente já atuamos também com crianças e dói muito, dói. Mas é uma outra abordagem? É porque assim, a gente acaba atuando mais especificamente com os pais dessa criança, porque se você dá uma atenção para as famílias e os enfermeiros, a equipe médica, essa pessoa que está acamada tem filho, tem neto, então de alguma forma acaba influenciando também para situações como essa. Porque criança geralmente ela é mais brincalhona, né? Você faz uma graça, ela acha engraçado, você conta uma história, brinca, ela entra no seu universo. De um jeito mais maduro, não sei se é essa palavra, ou não sei se porque se não entende direito, mas a impressão que dá que a criança lida melhor. Eu não sei, porque assim, é meio dúbio isso pra mim ainda, porque elas têm uma maturidade nessa finitude que assusta. Que parece meio assim, ela tá desassociada. Não, ela não tá desassociada. Eu acho que tem uma confiança tão grande no caso dela, que ela falou, olha papai, eu quero que você pare com isso e isso, porque eu não vou estar mais aqui. Sabe? Ela tinha 9 anos na época. Então assim, como que você vai entender uma criança falando isso? E sem sofrimento, né? É porque o pai não pertencia a nenhuma religião, não frequentava nenhuma igreja. Ouviram isso, a criança falar isso? A mãe relatou pra gente. E a criança foi mesmo. Foi. Descansou.
Inclusive eu fui fazer parte do velório dela, participei ali. Conta aprendizado, né? A gente levava os filhos para brincar com ela no hospital enquanto ela estava internada. Então, assim, a gente envolvia os nossos filhos. Na festa aniversária. Inclusive, filhos, são 2 você tem, 2 né? filhos. Uma tá aqui, né? Que é a... Qual é o seu nome? Luana, que já fez o make-off já tirou as fotinhas? Tá adiando, muito bem. E eles vão seguir o caminho, eles vão também ajudar ou eles estão em outro processo, outra carreira, outra coisa? Eles estão em outro processo, mas eles são Nossa, eles apoiam demais o nosso projeto. Eles são, acho que, os nossos fãs número 1, né? Digamos, se eu posso falar que são fãs, assim, né? Porque nenhum ministério é fácil, ainda mais uma associação sem fins lucrativos, 100% voluntário. Pois é. Eles são a força da gente no sentido tanto motivacional como também, ajuda, é a força motora, né? É isso mesmo. Ajuda com alguma ediçãozinha de vídeo, alguma coisa assim, eles sempre estão junto ali, dando opinião. Falei, olha, eu fiz essa arte aqui, o que vocês acham? Ah, legal. E aprendendo. Estão aprendendo. Isso tudo, né? Mas já olha o legado. Mas eles sentem junto com a Sentem gente, todos esses casos. A gente senta em família e conta essas histórias. Perfeito, é isso. Vocês não vão só nos hospitais, vocês vão na casa da pessoa também. Eu indiquei a minha cabeleireira, não foi a Júlia Graziella. Júlia, beijo pra você, minha amiga. O pai dela, imenso, né? Pela e vocês foram, ela é uma querida, fomos, né? Ela, E aí vocês foram lá na casa, então vocês vão na casa também. Só que aí é voluntário, né? E aí, como é que vocês vivem agora, entrando no lance do material? Tudo muito lindo, mas e o material? Vocês recebem ajuda, é voluntário, então a pessoa pode contribuir, ela fica livre o valor, assim, é isso? Tati, assim, é um ministério de fato, assim, a gente é desprendido, sabe? Eu passei por um processo em que eu seguia por esse caminho ou eu ia seguir minha carreira. Porque faltava dinheiro. Ainda mais no começo. Pois é, e a gente tinha condições de ter outras coisas, né? Digamos assim, fazer outras coisas da vida. Mas não tem como não lembrar de cada olhar daquelas pessoas que a gente atende. Sabe, eu olho pra isso e aquilo ali é a nossa motivação pra continuar. É a missão de vocês. É a nossa missão. Então, assim, eu entreguei pra Deus, falei, Senhor, cuida da gente. Eu não sei como é que vai ser. E assim, a gente não tem um salário fixo, a gente não sabe se vai ter. Mas Deus tá provendo. Deus tá provendo. Que interessante. Eles são apoiadores, né, dessa causa. Porque ali realmente no hospital, você sabe que ali você não tem retorno de nada. E a gente nem quer isso, é tão prazeroso não esperar nada, sabe? O que a gente tem de melhor é o que a gente falou no início, né? A gente vai abençoar e sai abençoado. Até tem um episódio que e isso eu acho que tem a ver com muita coisa que a gente está conversando. Eu entrei num quarto, ofereci, me apresentei, a Adriana não estava comigo, ela não pôde ir naquele dia. E tinha uma senhora e um senhor, ele de Ray-Ban no quarto ali, estava mal. E a esposa, e eram budistas. E eu ofereci, eles fizeram, tá bom, por educação. Por educação fizeram, aceitaram. A outra família tinha aceitado também. Eu fiz ali aquele momento objetivo de oração, me comprometi de orar por eles, eu falei que eu orei por eles. E eu desejei para eles graça e paz, que é o que a gente precisa dentro do hospital para a gente poder ter força para continuar. Esse foi meu final, que eu me recorde. E orei, eles aceitaram a oração. Tá? E eu estava me despedindo, ela que ficou o tempo inteiro sentada, ele com o Ray-Ban meio deitadão, ele inclinou, ela ficou de pé e me chamou, pastor, olha, eu quero agradecer. Eu estou assim lisonjeada pela sua visita, pelas palavras que o senhor disse para nós aceitamos elas, por mais que a gente de outra denominação e crê algumas coisas diferentes, mas aquilo que o pastor falou faz todo sentido pra gente. Então a gente recebe e da mesma forma que essas palavras estejam sobre você e sua vida, sua família. E aquilo me deu um nó na garganta, eu falei, eu não fiz nada demais. Pois é. Eu só atendi e desejei que eles força, que existe algo maior por detrás de tudo isso. Eles aceitaram e agradeceram. Então assim, eu fico espantado com a condução de Deus nesses casos também. Também. São casos fortes, como também com o de crianças, né? Tá e falando, fora então, assim, de repente, não sei se já aconteceu, se você deixa isso acontecer, eu não sei nem se deixar, mas enfim,
vem com o texto pronto, mas de repente você sente um negócio e aí Deus manda umas palavras, começa a falar e tipo, não era nada disso que eu ia falar. Semana passada aconteceu porque isso. Porque é Deus agindo. E ela às vezes a gente nem lembra o que falou. Você mudou? Eu falei, mudei. Eu senti no coração. É porque eu falava tanto pra ele mudar e aí a semana passada ele colocou em prática, né? Não, mas aquele ali foi especial naquele quarto. Foi sentido, né? Foi muito sentido, porque eu não sei se a Adriana vai contar a história dele, mas eu só quero... naquele quarto eu mudei o texto porque uma paciente, ela estava questionando muito a Deus. Eu sou boa, eu sou não sei o que lá, e pá. Acho que o Senhor está me castigando, pesando da mão, o Senhor está pisando em mim. E nesse momento entrou uma formiga no quarto dela. E ela ergueu a perna e foi pisar. Ela na hora parou. Peraí, eu estou questionando Deus, mas eu vou fazer isso? Peraí, não, Deus não faz isso com a gente. Da mesma forma eu não vou fazer, Deus está cuidando de mim. Só que são processos da vida. Você vê como é? E eu li um texto para ela e repeti esse texto nesse quarto desse rapaz, porque era exatamente o que ele estava vivenciando de Deus estar massacrando. Então assim, a gente permite Deus conduzir a gente para a gente sentir o que o outro está tentando passar. Ela percebe mais rápido que eu. Eu sou mais... Não é que eu não percebo, eu percebo mais... Não, eu tenho que mostrar para ele isso, né? Mas a gente vai mesclando isso, fica praticamente perfeito. Eu sou presa aos detalhes do que está acontecendo, sabe, Tati? É um carinho que tem ali que um familiar deixou, uma cartinha de um neto para um vô, uma rosa, né, num copinho de água do hospital. Então, assim, e eu gosto até de fotografar, eu sempre peço permissão para o paciente para poder fotografar aquilo ali, porque eu acho que o amor, ele é o que motiva as pessoas a continuarem, a lutarem, né, na vida, a passarem por esses processos da vida, né? Então, assim, eu fico presa nesses detalhes enquanto ele tá lá. E eu acabo, às vezes, eu tendo que tirar algumas fotos, né? Eu não gosto de tirar foto assim, mas porque é um momento tão único, sabe? Às vezes acontece, e é bem comum do paciente querer pegar na mão. É isso que eu perguntava, vocês fazem um contato físico também? Então, algumas vezes sim. Na integração é colocado, a gente tem todo um cuidado, questão de contaminação cruzada, né? Sim. Então a gente cuida disso. Questão no hospital. Sim. Então a gente não toca, evita ao máximo, mas... Em alguns casos não vocês tem que às vezes querem dar o abraço, não é? Tem isso também? Tem, porque tem casos, igual você... A gente quer Isso acontece, né? Então o senhor pegar minha mão, lembrei o nome dele, eu não vou falar, mas só lembrei. Ele pegou minha mão e beijou várias vezes. Eu falei, eu não sou digno disso, chorando e agradecendo pelas palavras. Eu falei, eu não sou digno disso, é pra ele. Mas eu agradeço o carinho do senhor, mas ele pegava... Obrigado. Ele pegava, trazia, ele beijava e trazia assim, ele beijava e trazia assim. E não foi a primeira vez isso. Inclusive um deles fez isso e que lindo trabalho. O último gesto dele foi o último, que daí ele veio a óbito e eu fui fazer o velório dele. Alguém já faleceu na frente de vocês? Já. Tem várias histórias, é muito comum, tipo assim, depois que a gente passa, teve um caso que esse mexeu bastante comigo, porque assim, normalmente a gente chega até a ilha de enfermagem e a gente pergunta, né? Quando a gente não tá aquela correria no hospital, porque tem dia que você olha e fala, não, deixa eles lá, nem vamos tirar eles do trabalho. Mas a gente chega e fala assim, já tem amizade com as enfermeiras, né? Eu falei assim, fulana, tem algum caso mais específico? Porque o hospital é muito grande e às vezes não dá pra gente fazer tudo. Então, assim, a gente pergunta se existe algum caso pra não deixar passar, né? Ela fala assim, pastor, olha, Adriana, tem um quarto tal, tal e tal. E nesse dia ela falou assim, olha, tem um quarto, ele é o único que tá lá no quarto, tá sozinho, ele tá em processo de finitude de vida, mas ele não tá interagindo. Aí eu falei assim, tá, mas ele é cristão? Porque eu preciso saber o mínimo se ele não tá interagindo, se ele é cristão, porque se ele não for cristão, eu acho que pode ser até uma falta de respeito, né? Acho não, é uma falta de respeito com a pessoa. Ela falou assim, eu não sei, mas a gente foi lá pro quarto. E quando a gente chegou lá, Tati, foi tão chocante aquela cena. Era a cama do hospital, né? O leito. Um homem de 40 e poucos anos de idade. Tava de fralda só. E ele magro, só pele e osso, só pele e osso. Uma pessoa alta, né? Alta, tudo, sabe? Aí você fica, poxa, 40 e poucos anos de idade, né? E eu chamei ele pelo nome, que tem um nome, né? No prontuário ali. Eu falei assim, fulano...
Meu nome é Adriana, sou psicóloga, meu esposo está aqui, ele é pastor. A gente veio oferecer a leitura da Bíblia e uma oração. Você aceita? Na hora ele abriu os olhos, tá? Pra quem não tá interagindo. Pra quem não tava interagindo. Ele abriu os olhos, ele tava com tráqueo também, né? Ele abriu os olhos e fez assim, ó, sabe? Você viu o desespero dele fazendo isso. E aquilo me tocou na hora que já comecei a chorar ali, porque eu falei, Deus, né? Foi mais uma das coisas, que bom que a gente tá aqui. E aí o meu marido então leu a Bíblia, a gente orou ali com ele e ele chorou. Sabe, ele chorou e a gente então se despediu, a gente ficou muito tocado com aquela história, sabe, com aquele momento, foi muito significativo. E aí na semana seguinte, quando a gente voltou no hospital, a gente foi direto na enfermeira e a gente contou o que aconteceu. E foi perguntar dele, porque a gente sempre vai, e o fulano, o que aconteceu? Ela falou, pastor, ele descansou no dia seguinte. Nossa. E aí a gente contou a história do que aconteceu e ela chorou, porque ela mandou a gente lá, sabe? Então assim, é essa comunicação dentro do hospital, quando ela acontece, Tati, o resultado é incrível. Fantástico. A dinâmica, sabe, ela é incrível. Você vê, porque talvez aquele dia a gente não conseguisse chegar até ele, porque ele estava lá nos últimos quartos, né? Que interessante. E a gente não sabia, então assim, ela orientou, a gente foi, e talvez aquele momento foi um momento de cura espiritual, sabe? Então foi incrível aquele momento, e a gente via isso ali nele. E ele chorou, ou seja, ele aceitou. E aí o meu esposo leu um texto da Bíblia que fala sobre o perdão de Deus, que é gratuito para todos, sabe? E aí ele chorou. Eu não sei nada da história dele. Nada, absolutamente nada. Mas Deus sabe tudo. Isso. E é desde interessante a concepção, que, né? Que nessa situação dele não interagiu, ele estava tão consciente do que estava acontecendo, porque ele já estava no processo de finitude. Então a respiração dele estava muito ruidosa. Ele conseguiu controlar a respiração dele para ele não perder o texto, a leitura e nem a oração. Meu Deus, a alma suplicando mesmo. O corpo ele já segurou tava, ali para lá, para trás, que você percebia que estava muito barulho, mas ele conseguiu controlar para ele ouvir e não perder nenhum detalhe ali. Olha a força que ele fez dentro dele. Olha a mensagem, né? O que vocês contribuem para essa pessoa, mesmo se ela vai falecer ou se ela vai sair do hospital, que é uma ruptura, uma quebra de ciclo, a pessoa sai de lá ou para a eternidade ou para casa, ela sai de lá leve, a alma vai leve. Então, conduzir esse paciente para esse fim, seja qual fim for do ciclo ou de vida, né? É importante isso. Aconteceu isso com meu pai. Eu contei pra vocês da outra vez, né? Vou contar pra vocês. Meu pai no hospital, 30 dias no hospital, já com enfisema pulmonar, mas na verdade era câncer no pulmão. Quando ele estava antes de ser entubado, ele começou a ficar muito mal. Minha irmã falou, a enfermeira, eu preciso entubar seu pai. Ela falou, me dá 5 minutos. Pode 5 minutos? Pode. Ela segurou na mão dele e encaminhou meu pai. Porque a gente sentia que ao ele ser entubado, ele não ia mais voltar. Na situação que ele estava, era a última. Eu sabia, se ele for entubado, ele não volta. E aí a minha irmã pegou na mão dele e falou, pai, fique em paz, você já fez seu trabalho, deixou seu legado, suas filhas, seus relacionamentos, todo mundo veio. Meu pai não queria que ninguém soubesse que estava no hospital. Eu falei, capaz. Montei um grupo e botei a família inteira e falei, meu pai tá, lógico, pode ser a última vez. E foi a melhor coisa. Chamei as ex, chamei as ex deles todas, cheguei na atual e falei, meu pai não sei se volta, tem ex que gosta, que tem amizade com ele. E eu sabia que tinha coisas mal resolvidas entre irmão, entre ex. Eu falei, então é o seguinte, eu não posso passar por cima da mulher dele, mas eu acredito que ela deixou. Vieram a minha mãe, que é ex, a outra que é ex, os irmãos, que não falava há muito tempo com os irmãos, veio. E assim, resolveu a vida de toda a família que tinha problema com meu pai. Você vê, a paz que excede todo entendimento, ela é isso. Então se eu não segui o livre-arbítrio do meu pai, a vontade dele, segui o meu próprio livre-arbítrio, mas foi uma sonegação da vontade dele em prol do coletivo. E aí depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, porque meu pai não voltou. E a minha irmã fez esse trabalho de conduzi-lo a ir com paz. E aí ele soltou a mão dela assim, ali a enfermeira já falou, não dá mais pra segurar, entubou, e ali minha irmã falou, ele foi embora. Mas ele se despediu com o olhar da minha irmã. Então assim, olha que momento lindo que ela teve. A gente fala que é um privilégio quem tem a oportunidade de estar nesse momento.
Pode assustar, falando assim, dá a impressão que assusta, mas não. É a oportunidade que Deus, eu creio nisso, que Deus está dando para você fechar um ciclo ali e deixar a pessoa em paz, para ficar tranquila com as coisas e dele todos resolvidas. resolveram, os irmãos, às vezes, todo mundo. Muda muita coisa na vida de quem descansou e de quem vai ficar. É isso. Então, assim, muda tudo. Ali é um divisor de fato, né, da vida. Um trabalho interessante. Vamos falar agora do prático. Vocês estão no momento agora de formar novas pessoas, né? Então, diga o que vocês precisam de voluntários para serem treinados, como que faz? A gente está preparando o treinamento, né, para esses voluntários. Não começando o treinamento, estão na fase de criar o treinamento. Preparo para fazer. Nós estamos nos preparando. Entendi. Nós estamos nos preparando, né? Eu estou fazendo a minha pós-graduação em psicologia hospitalar, meu esposo está terminando o MBA dele, então, assim, são ferramentas que a gente quer poder compartilhar com essas pessoas. Porque, assim, a gente leva a sério o trabalho de capelania. A gente não quer, a gente não quer pessoas que estejam atuando na capelania para falar de igreja. Perfeito. A gente quer pessoas que estejam lá para cuidar do próximo. Sim. Esse é o nosso objetivo. É aliviar o fardo e o sofrimento dessas pessoas que estão nos hospitais. Perfeito. Sejam pacientes, familiares ou profissional da saúde, que também faz parte dos nossos atendimentos. Precisam demais, porque imagina quantas mortes eles veem lá, quantas coisas. E entra no automático, eles acabam perdendo a sensibilidade. E tem que perder por um certo momento, né? Porque senão ele realmente fica muito de urgência, você não pode entrar naquela vibe da urgência que você não consegue salvar. Consegue pensar. Então ele gela, ele fica frio naquele momento, mas depois ele tem que se recompor para ele poder continuar sentindo, senão ele não vai cuidar. E um detalhe, Tati, extremamente importante, quando nós não estamos lá, é eles que estarão. Exatamente. Então o profissional, ele precisa ter essa sensibilidade também, de que ele vai ser o capelão, de que ele vai ser o instrumento de Deus para trazer paz para muitos pacientes que a gente não vai poder estar lá. Perfeito. Porque é muita gente, o hospital não para, é 24 horas. Então, assim, no nosso Instagram, muita gente vem e fala, nossa, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela atua na enfermagem e ela falou, pastor, que lindo o trabalho de vocês. E ela falando sobre tudo aquilo que ela ouviu da nossa história. E ela falou, quantas vezes eu fui a última oração junto com aquele paciente e ele descansou. É isso. Ela falou assim, tava eu ali e eu vi que eu precisava orar, eu orava e o paciente descansava. Nossa. Então, assim, o profissional da saúde que tem essa visão, ele entendeu tudo. Ele é um profissional diferenciado. É diferenciado. Você vê, interessante. Cuidado. Se alguma... então quem está nos assistindo, se quiser fazer o voluntariado e já entrar assim com a cartilha, seguir, é só entrar. E não precisa começar um projeto novo, né? É só entrar aí. Tem tudo mastigado, pronto. Mas a pessoa paga todo o custo também, dela, o deslocamento, porque é voluntário. A própria pessoa... Isso. Aí é nos dias certos, nos hospitais onde nós atuamos, né? Aí a gente vai deixar o cadastro da pessoa também, porque é tudo controladinho, tudo certinho. Não é qualquer pessoa que pode chegar no hospital e entrar e falar, eu sou da capelania. Não. Tem todo um preparo, tem as inscrições que a pessoa faz. Alguns hospitais têm um processo seletivo, mesmo atuando junto com a gente, é uma vez por ano. Sim. Que seleciona? Sim, a Secamargo foi assim, a gente fez uma bateria de entrevista, a gente respondeu o questionário e daqueles voluntários que estavam naquele momento, alguns foram... E algum hospital ou empresa já tentou absorver vocês financeiramente? Tipo, dar uma ajuda todo mês ou contratá-los? Existe essa possibilidade? Então, nós estamos num processo agora também que a gente está construindo tudo isso, né? Tá. O que aconteceu? Eu sou palestrante há mais de 12 anos, desde 2010. Isso começou. Nossa, 14 anos já, 15 anos, né? Eu desenvolvi muitas palestras em empresas de pequeno, de médio e de grande porte. Então eu tenho um portfólio assim muito interessante. E esses dias a gente conversando, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai oferecer essas palestras para as empresas sem custo, para que a gente possa então divulgar a associação e aí a gente vai conseguir voluntários para atuarem junto com a gente e também parcerias para poderem falar, não, eu quero apoiar o projeto de vocês. Então é uma troca que a gente faz, vocês né? Vocês estão dar para receber agora. Agora... Mostrar quem vocês são. Expandir, a gente precisa ver o valor de vocês, né? A gente não tem valores fechados, é aquilo que a empresa fala assim, não, eu quero apoiar o projeto de vocês
E a gente tá muito aberto, a gente precisa. E a gente precisa, Tati. Porque a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente não tem recursos. Lógico, com certeza, porque esse espaço é para ajudar. E a questão do credenciamento, onde a questão política entra, né? A gente não quer um envolvimento político, mas a política pensada no bem comum, como deveria ser, em todo lugar. A gente está fazendo credenciamentos para ter certificações, como, olha, isso aqui é uma associação realmente certificada, para a gente ter a questão da nota fiscal paulista. Governo federal, imposto de renda. Então a gente vai fazer isso, já está no finalzinho ali, para a gente ter esse recurso a mais, onde vai poder a gente respirar um pouco e poder realizar algumas coisas que estão só no papel ainda. Né? Perfeito, vai estar no terceiro nível aí da associação. Isso, e quem quiser ajudar, se gostei, tá vendo esse programa, né, gente? Vocês que gostaram, pode ajudar tanto sendo voluntário, né, quanto sendo em dinheiro, né, ou indicando pessoas também que podem ajudar. Enfim, quem tá assistindo procura como, o que faz, se aceitou qualquer valor de doação. Nossa, qualquer valor, assim, lá no canal, no perfil do Instagram, tem todas as informações lá da associação, as contas da associação. A gente faz prestação de contas, a gente emite recibo de doação, tudo certinho, tudo legalizado. Então tem tudo lá, direitinho lá, as informações. Nós temos, inclusive, assembleias para prestação de contas. Isso, tudo certinho. Tem um conselho fiscal, associação. A gente está à frente, né? Mas tem todo um pessoal que também está por trás como voluntário. Todo mundo voluntário, todo mundo. Então, assim, encontrar pessoas assim foi muito de Deus, né? Sim. É uma equipe, de fato, que tá apoiando. Às vezes não é com financeiro, mas é com um trabalho. E pro bono, né? Pro bono, Então agora eu vou pedir uma degustaçãozinha para vocês. Sim, viu, pastor? Eu quero que você olhe para essa câmera aqui, para finalizar com um texto, uma mensagem, uma palavra, porque talvez você que está aí assistindo, é muito bonito o trabalho, mas de repente assim, também está precisando de uma, não tá em processo de finitude ainda, mas precisa de uma palavra. Todos os dias, todos os dias, né, por qualquer situação. Então, é importante... você que gostou, compartilhar também esse vídeo e indicar pessoas que possam receber essa palavra tanto no hospital, né, quanto em casa. Então, a câmera é sua, sejam... Obrigado. Olá, queridos. Tati, eu preparei um texto aqui, tem um link com política, né, por mais que a gente não esteja inserido diretamente na política, tem um texto na Bíblia que serve tanto para políticos como cidadãos, no sentido de algumas responsabilidades que nós devemos ter. E isso vai ser um reflexo direto no atendimento que a gente faz com qualquer pessoa em qualquer lugar. Está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que fala assim: o Senhor te mostrou o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Ou seja, todos nós devemos agir com justiça, ter a compaixão pelas pessoas e andar com humildade. Porque você vai ter uma realidade da vida quando você encontra alguém no hospital. Quando você se coloca no lugar daquele que está no leito. Aí você vai lembrar da justiça, da misericórdia e da humildade que você deveria ter tido ao longo da tua vida. Então, assim, isso aqui acho que rege tudo na nossa vida, nosso trabalho, o nosso desapego a coisas desse mundo que são bonitas, atraentes, mas que, em essência, o que vale é o amor e misericórdia que vem da parte daquele que é infinitamente mais sábio que nós, que é Deus. Perfeito. Isso é que tem regido a associação e deveria reger a nossa vida, tanto de governantes, enfim, envolvidos na política ou não, mas estar envolvidos nesse compromisso de levar fé e esperança através do nosso exemplo a outras pessoas também. Perfeito, muito bom. Mais alguma coisa para dizer? Eu acho que é isso, sabe? Tem a Bíblia como um todo, né? Ela tem a regra de ouro da Bíblia, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então, assim, estar lá no hospital é algo que... Como eu almejo que mais pessoas fizessem isso, sabe, Tati? De fato, acolher essas pessoas, ter misericórdia por essas pessoas, sabe? Se colocar no lugar... Porque, assim, é muito sofrimento. Você se despedir de pessoas, das pessoas que você ama, é muito difícil. Então, assim, a gente tenta ali acolher o paciente
E a gente também entende que o familiar também está se despedindo. Sim. Né? Então, assim, cada um está num processo diferente e a gente tenta, de fato, ali trazer Deus para que a paz de Deus seja real ali naquele momento. Para todos eles, para que eles façam essas despedidas valorizando aquilo que realmente é importante na vida. Né? Que é a eternidade pra gente, é o nosso maior... Acho que é o nosso maior galardão. Né? E é nosso maior? Galardão. É uma esperança, né? É a maior esperança. Porque assim, dentro desse contexto que ela falou, da gente falar de misericórdia, amor, humildade, a gente entende melhor o que Cristo veio fazer. Porque em demonstração ao grande amor de Deus, Cristo veio, nós ainda sendo pecadores como somos e falhos, ele veio morrer na cruz e nos garantiu algumas coisas, que é o perdão, a salvação e a vida eterna. E quando a gente tem humildade e aceita esse amor e misericórdia de Deus, tudo fica muito mais claro. Leve. E vocês são prova disso, porque vocês abandonaram. Exatamente. Olha o currículo que vocês têm. Poderia estar ganhando muito bem, pensando, poderiam ajudar até de uma forma ou outra, mas vocês abandonaram tudo em prol disso. Então, se isso não é provisão divina, eu quero. E essa foi a maior luta que a gente teve na vida, sabe? Negar o eu. Negar a vontade de seguir, de ter um conforto, de ter, sabe? Porque a gente passa muitas privações. Então, assim, a gente nega o eu todos os dias. Fala assim, não, Senhor, eu não posso, é aqui. A gente vai viver de acordo com a sua provisão. E é isso que a gente tem feito, Tati. Eu digo que vocês negam o ego e vivem o eu. O eu superior, que é o que estão fazendo. É por Deus. É o olhar dessas pessoas. Eu até tenho um texto que tá no meu celular ali, que eu vou gravar um videozinho por esses dias aí. Dói demais, mas poder olhar no olho daquela pessoa e ver o quanto que a nossa presença ali fez a diferença, não tem preço. Perfeito. Essas ações, essas lágrimas é o que paga a gente. Sim, é o retorno emocional, né? O Nossa, dinheiro ele paga a conta. Isso aí é o que paga. Esse é o nosso salário, né? Quando o cliente, quando o paciente, a mensagem que manda, quando você vê uma pessoa que saiu dali melhor, né? Ou que deu um acolhimento mesmo para a pessoa. A Adriana escreveu uma frase esses dias, faz tempo, até coloquei um papelzinho lá, ela escreveu: nosso trabalho não tem valor, né? não tem preço, tem valor. Tem valor, perfeito. Totalmente isso aí, por então, isso estão aqui. Novamente, pela terceira vez, levando esse gratidão imensa, assim. Foi lá na rádio, né? E agora, depois foi virtual, e agora aqui. Muito bem. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal. Inclusive, vocês nos presentearam com abacates, né? O nosso diretor vai ganhar tá? E é o seguinte, quem não trouxer presente agora não vai ser mais entrevistado. Abriram precedente. Não, gente, brincadeira, mas não é brincadeira não. A gente compartilha o que a gente tem de melhor, né? É isso aí, muito bem. Queridos, muito grato por estarem Gratidão. aqui. Parabéns novamente pelo trabalho. Contem com o espaço aqui. Já coloquei à disposição, né? Quiserem fazer o treinamento aqui dessas pessoas, não cobro nada. Muito para ajudar mesmo, né? E assim as bênçãos vão acontecendo, né? Amém. Muito grata por ter vindo, Luana. Obrigada, viu? Por ter vindo. Parabéns. Continuem assim, mais bonitos, mais leves, mais livres, né? Também quebraram aí muitas coisas, né? Muitos ciclos novos, né? Sem cuspir no prato que comeu. Mas é isso, agora são outros pratos, outras refeições, outras nutrições, como né? você disse, né? O aquário, ele é bom, mas estar no mar é muito melhor. E quando você está preparado com a autoconhecimento e espiritualidade, até os tubarões viram seus amigos ou seus professores, viram parceiros, né? Deus vai usar todas as circunstâncias. É sobre isso, né? Sobre isso. Que legal, muito grata, parabéns a vocês. Obrigada. Gente, muito grata por acompanhar. E se você tem alguém enfermo, está passando por essa situação, compartilha esse vídeo, faça a pessoa assistir. Ou se você se interessou, quer ser voluntário, ou não pode ser em tempo integral, mas no que for, né? Entre em contato, que toda ajuda é sempre bem-vinda e financeira também. Então, se vocês têm aí uma condição de ajudar, seja de que forma, entre em contato, @sejamais.cs. Telefone? Lembra? Telefone tem. Entra no Instagram, que lá tem o telefone dele. Tem tudo lá. Não decorei ainda. Nem eu não esqueço dela. Muito bem, queridos, é isso. Agradecendo também a Salmídia, o Divulgaí, do nosso Leandro Salgado, nosso diretor, nosso parceiro, parceria. Sem parceria a gente não faz nada, né? Exato. E ao Estúdio 8 que tá aqui também para atender vocês e atender vocês. Então, espero vocês no próximo programa. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.